durarão. Amém. Assentai-vos, por favor, novamente. Deus é fiel. Aleluia. Os versículos os quais acabei de ler com vocês, eu me vali para poder me basear na Bíblia Sagrada a um tema que tem por título: por que Deus tem que usar pessoas? É uma pergunta. Por que Deus tem que usar pessoas? Deus, ele poderia fazer tudo sozinho, sim ou não? Quem concorda, diga sim. Deus poderia fazer tudo sozinho. Por quê, pastor? Porque Deus, ele tem 3 atributos que nenhuma outra criatura tem, porque ele é criador. Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus é onipresente. Onipotente significa que Deus pode tudo, Deus tem todo o poder. Não há coisa que Deus não possa fazer, né? Operando o Senhor, quem impedirá? Onisciência vai falar que Deus entende tudo, sabe de tudo, compreende tudo, tem todo saber, tem todo conhecer. Deus entende de qualquer assunto, de qualquer tipo de ciência. Deus entende de medicina, Deus entende de engenharia mecânica, Deus entende de cosmos, de céu, de estrelas, de anjo, de demônios, de inferno, céu. Deus entende de vários assuntos. E o que me chama a atenção é que Deus sabe de tudo, conhece tudo, sem nunca ter entrado numa faculdade para aprender a ser Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Só por essa palavra é para te ter dado glória a Deus e aleluia, porque é esse Jesus que nós cremos. O Alfa e o Ômega está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Deus poderia fazer tudo sozinho, porque ele tem a onisciência e a onipotência e a onipresença. O que quer dizer a onipresença? Deus, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Como assim? Deus está em mim, está no Aderlane, nos demais que estão aqui. Deus está lá no japonês, no Japão. Deus está lá no americano, nos Estados Unidos. Deus está lá na Venezuela, com os venezuelanos. Deus está na Bolívia. Deus está envolto no planeta e no universo. A Bíblia diz que a terra é a estrada dos seus pés e o céu é a base do seu trono. Que casa me edificareis, diz a palavra. Mas aprove a Deus habitar dentro do ser humano pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, ele é onipresente. Ninguém consegue conter a presença de Deus. E veja que percebam, melhor dizendo, que a presença de Deus é uma coisa tão forte e poderosa, que não tem como nós manietarmos Deus ou amarrá-lo, porque Deus, ele tem o poder da penetração, ou seja, ele pode penetrar e sair do outro lado da parede, vivo e salvo, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem poder para entrar dentro da gente e atravessar o nosso ventre e sair do outro lado dando risada sem se ferir com nada. Aleluia. Deus pode entrar pelos fios do meu cabelo e de repente começar a mandar uma energia cósmica divina e entrar dentro dos meus ossos e arrancar todo o câncer dos ossos. Deus pode entrar dentro de você pelo Espírito e de repente tu sai daqui com um calorão no teu corpo sem entender nada e toda a enfermidade desaparecer da tua cabeça ou das tuas pernas. Porque o nome dele é Jeová Rafá e significa o Deus que sara ou o Senhor que cura. O Senhor é o Senhor que te cura, e se tu tiver fé nesta noite, a enfermidade vai ser curada em nome de Jesus Cristo. Urabacanda labai. Agora, por que Deus tem que usar pessoas? É uma pergunta interessante, né? Deus poderia fazer tudo sozinho, mas o que eu fico impressionado é que Deus quer usar pessoas. Por quê? Ele não depende
e nem precisa de nós. Percebam, Deus não depende e nem precisa de nós. Por quê? Porque na volta do trono de Deus está os serafins. Para quem não sabe o que é um serafim, a palavra serafim ela está no plural, que significa seres que ardem em brasa. E esses serafins eles ficam na volta do trono. E diz a Bíblia que o trono ele é alto e sublime. O trono tem começo, mas o trono não tem fim, porque Deus é infinito e infinitamente perfeito para fazer grandes obras perfeitas. Deus é grande em sabedoria, dá glória a Deus. Deus é grande em inteligência. Deus é grande em conhecimento. Deus é grande em magnitude. Deus é grande em amor, sim ou não? Deus é grande em fazer maravilha. Deus é grande, aleluia, para operar grandes sinais, prodígio e maravilha. E na volta dele estão esses seres que ardem em brasa. Esses seres, eles sobrevoam a volta do trono. E diz a Bíblia que esses seres, Marjane, eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem os pés, com 2 eles cobrem o rosto, e com 2 eles voam. A revelação disso significa o seguinte: com 2 cobre os pés, porque na presença de Deus nós temos que ter reverência, nós temos que ter respeito à santidade de Deus. A Bíblia diz lá em Eclesiastes: quando entrar na casa do Senhor teu Deus, esteja mais pronto a ouvir do que a falar, porque Deus não se agrada de sacrifício de tolo. A igreja não é lugar para estar falando em festa de 15 anos, em mascar chiclete dentro da igreja, em bagunçar dentro da igreja. A igreja é um lugar para se reverenciar a presença. Nós temos que guardar o pé. Nós não podemos ficar pensando na conta que tem que pagar. Nós estamos aqui para adorar. Nós não temos que ficar pensando: será que a gravata do irmão é vermelha ou azul? Nós temos que estar aqui para se conectar com Deus, aleluia, reverenciar a presença, para no final ele deixar uma bênção para a gente. Mas tem gente que trabalha para o DMLU, só fica catando lixo dentro da igreja, defeito na vida dos outros. Aleluia. Mas se nós parar para olhar no nosso espelho, nós vamos ver que o nosso nariz é grande também. Agora diminuiu, glória. Mas o Senhor Deus está dizendo: guarda teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus. Com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto. Aí tu se pergunta: por que com 2 cobriu o rosto? Porque eles não se achavam dignos, eles não se acham dignos de olhar para aquele que está no trono branco. Eles não se acham dignos de olhar para o Todo-Poderoso, porque a santidade de Deus é tão pura e perfeita, que a santidade do serafim é, aleluia, quase que imperfeita diante daquele que está no trono. Porque os anjos são sujeitos a pecar. Agora Deus não é sujeito ao erro, Deus não é sujeito ao pecado. Agora os seres, eles têm livre-arbítrio. Se eles não quiserem obedecer o Criador, eles podem entrar no pecado de Lúcifer, da rebelião, porque Deus criou até os anjos com livre-arbítrio. Mas, aleluia, a Bíblia diz que esses serafins são leais ao Criador, e eles não se acham dignos de olhar para o trono e de olhar para Deus. Eles cobrem o rosto com as asas, dizendo: santo não é eu e você, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos que está no trono, aleluia, digno de glória, digno de honra, santo, santo. Se você não der glória a Deus, tem serafim dando glória a Deus. Se você não dizer aleluia, tem anjo clamando e dizendo: santo, santo. E eles não se cansam, meus irmãos, santo, santo. Lá no mundo é ela para cá, é ela para lá nas músicas, e ninguém enjoa. Agora, glória a Deus e aleluia, todo mundo enjoa. Mas nessa noite Deus está dizendo: quem é espiritual não enjoa falar língua, não enjoa glorificar, não enjoa adorar. Vai dando glória. Quanto mais glória, mais vitória. Quanto mais aleluia, mais unção. Urabacandaraia. Santo é o Senhor dos exércitos. E eles cobrem o rosto. Por que eles cobrem o rosto? Símbolo de humildade diante daquele que é grande no trono.
Tem gente só porque recebeu um donzinho de Deus se acha o dono da cocada preta e o última bolachinha do pacote. Dom é responsabilidade, dom é ferramenta de trabalho na seara do Senhor. Nós vamos prestar conta diante do Senhor soberano, o Senhor dos talentos. O Rabachandarai, com duas cobre o rosto, fala de humildade, porque o crente na presença do Senhor, ele é como criança aprender com Deus que é Pai. Quem quer aprender com Deus que é Pai? Lá baixando como a naida. Percebam, Deus não precisa e nem depende de nós. Tem anjos na volta dele. E tem 4 seres poderosos, Natália, que carregam a presença de Deus. São os 4 querubim. Aleluia. É outra qualidade, é outra espécie de ser angelical ou de seres espirituais. Tem um que é semelhante a um boi. Tem pata de animal. Tem outro que tem o formato de uma águia. O outro tem formato de um leão. E o outro tem formato de rosto de homem, mas o corpo é de animal. Olha só que tremendo. Já pensou, tu tá orando na madrugada, à meia-noite, e aparece um ser em forma de um boi? Eu tenho certeza que tu vai dar no pé e achar que é demônio. Alabracandarai, porque o nosso Deus, ele não é só bonzinho, ele é terrível em justiça e juízo também. Quem brinca com Deus é procurar sarna para se coçar. Quem brinca com aquilo que é sagrado morre que nem Belsazar, apavorado de medo. A Bíblia diz que Belsazar foi brincar com utensílios da casa do Senhor que eram consagrados a Deus. Apareceu uma mão misteriosa na parede e escreveu a sentença dele: Mene, mene, tekel, parzim. Pesado foste na balança, cortado foi teu reino e dado os medos aos persas. Deus tirou o reinado dele e matou ele. Porque ele foi zombar daquilo que era santo e agradável a Deus. Não brinca com gente que ora, jejua e leva a sério a salvação. Brinca com esses crentes capenga que dá mau testemunho, mas não brinca com o homem de Deus que não cai em tentação e procura agradar a Deus. Mabacanda leplantio nebria. E esses 4 querubim, eles carregam o trono. É como se o trono fosse uma charrete, e esses 4 querubim, 4 cavalos, digamos assim, carregando a charrete de Deus, a glória de Deus. Aleluia. E diz a Bíblia que debaixo desses 4 seres viventes existem rodas. Uma roda que gira para cá assim, e a outra que gira para cá. Atinge os 4 ângulos ou diagonal. Se os anjos querem ir para trás, eles vão para trás por causa das rodas que giram para trás. Se as rodas querem girar para frente, eles vão para frente. Se as rodas girar ao contrário, eles vão ao contrário. Conforme o Espírito anda e se movimenta nas rodas, os seres se movimentam. Porque esses seres, eles só obedecem à ordem de Deus. Quer ter vitória, obedece à ordem de Deus. Quer ter resposta, obedece à voz de Deus. Se o Espírito está mandando ofertar, oferta. Se o Espírito está mandando ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Se o Espírito está dizendo não entre em confusão, não entre em confusão. Se o Espírito está dizendo perdoa o teu inimigo, perdoa. Quem obedece, as rodas giram e Deus leva no caminho da vitória. Aleluia. E essas rodas, elas têm vários olhos, e elas enxergam por todos os ângulos que você imaginar. Não existe nada que fuja dos olhares dessas rodas. E diz a Bíblia que o Espírito está nas rodas, e o Espírito é o Espírito de Deus que dá vida para as rodas. O que dá atração para as rodas num carro? É o motor queimando o que? A gasolina, e fazendo lá a engenharia mecânica trabalhar. E o Espírito Santo é o que faz a roda girar para lá e para cá. Essa igreja só vai encher se nós se encher do Espírito e deixar o Espírito fazer a roda girar. Não entendeu?
Vocês querem que a igreja ande e cresça? Deixa o Espírito guiar a roda. Deixa ele girar a roda. Como assim, pastor? Não estou entendendo. A roda vai girar. Ou seja, Deus vai se apoderar da tua vida. Vai ter profecia, vai ter revelação, vai ter interpretação, vai ter visão de Deus. Deus vai começar a guiar, Deus vai começar a conduzir, e a obra vai andar nesse lugar. Quem quer que essa obra ande, levanta a mão e dá lugar ao Espírito. E canta labastéria. Agora veja. E essas rodas estão debaixo dos 4 seres viventes. São 4 rodas. 4 rodas, um trono e 4 seres numa charrete carregando a glória de Deus. E diz a Bíblia que esses seres não precisam virar para nenhum lado. Por quê? Porque eles têm o poder de ir tanto para trás como para frente, para a esquerda e para a direita, para qualquer ângulo. Conforme as rodas giram, eles giram, conforme o Espírito guia. Você vai entender o mistério. Eles não precisam mudar de posição. Se eles quiserem voar para frente, eles conseguem. Se eles quiserem voar para trás, eles voam para trás. E eles enxergam para o lado de trás sem precisar virar a cabeça. Porque as rodas são cheias de olhos. E aqueles olhos traz a codificação, aleluia, da projeção da imagem no espírito deles. Não entendeu? Vou te explicar melhor. Tu não precisa ficar trocando de igreja. É só ficar firme no propósito. É só ficar firme no centro da vontade. É só ficar firme na posição. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Tem muita gente fazendo a obra, trazendo escândalo, porque saiu fora da hora de Deus. Foi pregar o evangelho sem revestimento, sem poder. Deus está dizendo: eu estou te preparando nesse lugar. Eu estou te capacitando na olaria. Eu quero te fazer uma mulher usada por mim, mas não só usada, eu quero que tu carregue uma autoridade de respeito. Abracanda leplantio nebria. Veja, Deus não depende e nem precisa de nós. Deus não precisa se alimentar. Deus não precisa beber. Ah, estou com sede, vou beber uma Guaraná ou uma Coca-Cola, ou vou beber uma água lá do rio Eufrates. Não, Deus não precisa beber. Deus não precisa se alimentar de nada. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz lá em Isaías que Deus não se cansa. Deus não se fadiga que nem nós. Ah, eu estou cansado. Agora eu vou dar uma dormida aqui no trono enquanto os seres trabalham para mim. A Bíblia diz lá no Salmo 121 que o guarda de Israel não tosqueneje nem dormita. Se Deus fechar os olhos, nós estamos destruídos pelo diabo. Agora dá um glória a Deus. Os olhos dele estão abertos, te enxergando aqui nessa noite. Tem 2 olhos te contemplando aqui. O olho que tudo vê não é dos Illuminati. O olho que tudo vê está no trono. E Deus está dizendo: eu estou te enxergando, eu estou te contemplando. Alabrachandarabacandará. E eu não me canso. Aleluia, tu está cansada, mas Deus é o teu refrigério. Tu está enferma, mas Deus é a tua cura. Tu está desanimado, mas o Espírito do Senhor, a alegria do Senhor é a tua força. A alegria vai vir do Espírito e Deus vai te dar força. Calaio, Menechuri, canta labás. Então, Deus não depende nem precisa de nós. É nós que precisamos e dependemos de Deus. Quer ver uma coisa? Deus não precisa de Jesus para ser salvo, porque Ele é a própria salvação. Deus não precisa de nada. Por quê? Porque Deus não vai se diminuir se nós deixar de seguir Ele. Por exemplo, há muitas pessoas que se enganam. Ah, eu vou me desviar, e faz aquela história, aquele cenário assim, para as pessoas se comiserar com ele, ou para que Deus fique pensando assim: ah, tadinho dele, ele se desviou, coitadinho. Ai, meu filhinho se desviou. Deus Pai não. Deus Pai é justiça. Jesus é amor. Jesus que morreu por aquela pessoa, ele sente tristeza, porque o Espírito se entristece, diz a Bíblia. Mas Deus Pai não. Porque
Porque Deus Pai é pela santidade, é pela justiça. Se o camarada deve, vai para a forca. Se cometeu crime, tem que pagar. Agora Jesus é diferente, sorri que Jesus é diferente. Ele é o teu advogado e o sangue dele te purifica de todo o pecado. Agora olha só, Jesus não precisava ter morrido como um malfeitor, porque ele é santo. Mas ele tomou as nossas dores. A nossa culpa caiu sobre ele. Ele tomou as nossas dores e nos deu o direito, a graça, o perdão, a fé para a salvação, e nos deu uma oportunidade de ser salvo. E Deus está dizendo o seguinte: eu não precisava de vocês, nem depende de vocês. Eu só morri naquela cruz porque eu amei vocês. Não, melhor tua glória. Eu só morri naquela cruz porque eu amei vocês. E o amor que eu senti por vocês foi tão grande, aleluia, que é de tal maneira que eu dei meu único filho. Aleluia. Oh glória. Olha para o teu colega e diga assim: é nós que precisamos de Deus. É nós que dependemos dele. Quem precisa de Deus está chorando. Quem depende de Deus já está se humilhando. Quem está carente da graça já está dizendo: Deus, me perdoa meus pecados. Já está dizendo: Deus, é eu que preciso de resposta. É eu que preciso de uma solução de problema. É eu que preciso da tua mão. Sou eu, Senhor, o necessitado, Senhor. Deus da glória. Agora olha só, irmãos. Porém, ele nos ama de tal maneira, a tal ponto, que entregou a sua própria vida por nós. E porque nos ama, ele usa pessoas, anjos e maneiras e meios para nos ajudar. Veja, Deus usa pessoas, anjos, maneiras e meios para nos ajudar. Porque ele nos ama. E sua vontade para nós é boa, agradável e perfeita. Veja que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável e perfeita. E para que isso venha acontecer na nossa vida, Deus usa pessoas, anjos, meios e maneiras para operar e fazer nós entender o plano, o propósito dele para a nossa vida e nos dar resposta de orações. Quem crê que vai sair daqui com respostas de orações? E nada melhor que seres humanos para entender os homens e mulheres. Humano entende humano, anjo entende anjo, gato entende gato. Animais da mesma espécie se comunicam e se entendem, sim ou não? Cristo Jesus entende a Deus Pai, pois eles têm a mesma natureza. Dá glória a Deus aí que entendeu. Poucos entenderam, eu vou explicar. Deus é um ser divino, certo? Eu já preguei que Deus é misterioso e indecifrável. E Deus, ele tem uma linguagem diferenciada, porque ele tem o poder do saber. Ele é o Criador. Então, quando Jesus quer conversar com o Pai, e o Pai quer conversar com Jesus, eles não entram na linguagem dos anjos. Eles não entram na linguagem dos seres humanos. Eles conversam de igual para igual, porque os três são Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como se você fosse escutar um código Morse e não entender nada do que o exército está falando. Deus está dizendo: tu pode não me entender porque eu sou Deus, mas eu te entendo muito bem. Calabachuri me canta labastérgia. Humano alabradade. Humano entende humano, sim ou não? Aleluia. Você me entende? Você sabe o que é tomar uma Coca-Cola bem gelada com maionese e carne assada e fazer uma bomba dentro do estômago? Sim ou não? Você entende de assado. Gaúcho entende de assado e churrasco. Vamos fazer um churra? Vamos fazer uma fumacinha? Se fala em fazer fumacinha, já sabe que é a carne no fim de semana. Sim ou não? Fala de lasanha, dá sorriso em quem gosta da lasanha, né? O humano entende humano. A gente se entende só na expressão facial. Quer ver? Eu conheço pessoa quando ela fica assim,
Eu já sei, está lutando. A fulana está lutando. Quando fecha aqui assim, ó, certinho. Quando fecha aqui assim, pá, ela está numa batalha travada. Agora quando abre assim, a irmã hoje está na bênção, está na vitória. Aleluia. E alguns dá para se perceber que o trabalho foi tão fastioso que tu olha assim um rosto de cansado. Porque ser humano entende ser humano. Só nós é que se entendemos na linguagem humana. Anjo entende com anjo. Por exemplo, os anjos entendem linguagem espiritual. De códigos secretos de Deus, de coisas misteriosas de Deus. Que não é lícito aos homens saber. Os anjos entendem. Eles se comunicam não em linguagem de mandarim, de português ou de inglês. Eles se comunicam em linguagem de anjo. Entendeu? Em língua de anjo. Paulo diz que existe língua de anjo. Então seres espirituais entendem seres espirituais. Por exemplo, eu tenho um gato lá na minha casa que o nome dele é Félix. Eu botei o nome dele de Félix. Ele entende certinho o momento de namorar com a mulher dele. E ele é tão ético que ele não namora com ela na presença do meu filho. E ele se entende o momento do cio, do ataque ali, de fazer filhinho, sem precisar falar, vamos lá para o motel. O gato entende gato. Cobra entende cobra. Gavião entende de gavião. Né? Peixe entende de água. E você que é ser humano, entende de coisa de ser humano. Aleluia, você sabe o que é vestir uma roupa quente? E Deus é tão misericordioso, irmão, que Ele usa pessoas para entender a vontade dEle. Porque se Deus falasse na linguagem divina dEle, você não entenderia a Deus. Mas Deus é tão misericordioso e amoroso, que ele disse para Jesus: Jesus, tu vai começar, mas os teus apóstolos vão dar continuidade, porque ser humano entende ser humano. Se anjo pregar, eles não vão ter misericórdia, mas ser humano tem misericórdia. Ser humano tem coração e ser humano tem alma. Alma entende alma, porque é da mesma espécie. Deus está dizendo: eu tenho pessoas para usar, para falar contigo e te dar vitória, para que tu entenda a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E Jesus é da mesma natureza de Deus. Então, se Jesus conversar com Deus, Deus vai entender perfeitamente Jesus, e Jesus vai entender perfeitamente o que Deus está falando. Agora, olha só o mistério. O negócio é tão profundo em Deus, que quando João foi arrebatado em espírito, e ele esteve no dia do Senhor, o próprio Deus não veio falar com João. A Bíblia diz que Deus revelou a Jesus, Jesus revelou ao anjo, e o anjo foi até a João para poder comunicar uma revelação em espírito, porque na carne João não teria como entender. Está entendendo? E Deus está dizendo: eu tenho algo sobrenatural para fazer através da tua vida e na tua vida. Mas no momento você não vai entender, você vai se escandalizar até mesmo. Alabracandará, quem sabe até com a pregação da palavra. Mas eu tenho um mistério profundo a revelar. Mas para me revelar esse algo sobrenatural na tua vida, eu tenho que usar pessoas de tempo em tempo para pregar o evangelho, para te ensinar a Bíblia, para te levar ao sobrenatural. E quando começar a entender o mistério, aí Deus vai te levar às profundezas dele. Labracanda leplaia. Eita mistério. Aleluia, Deus está me revelando aqui que nem todo mundo está entendendo aqui, mas o Senhor Deus vai fazer tu compreender o que eu estou pregando, porque o Espírito revela e convence. O espiritual, ele entende quem é, o espiritual entende quem está no Espírito, e compreende as coisas do Espírito, e coisas espirituais. O carnal, ele é vazio do Espírito e não entende nada, visto que tem natureza carnal e não espiritual. Por exemplo, a pessoa que é carnal, quem é o carnal? É aquela pessoa que um dia ela estava no Espírito,
ou ele estava no espírito, e agora está na carne, vivendo segundo as paixões da carne, vivendo segundo a vontade pecaminosa, alabracandarai, e o carnal, ele não entende as coisas espirituais, o carnal não entende as coisas do espírito, porque está na carne, porque para entender as coisas do espírito, tem que estar no espírito. Você não entendeu? Deus está dizendo, sai dessa natureza humana e entra para o sobrenatural. Permita que a natureza divina se manifeste em tua vida, para que tu não venha se escandalizar com tudo que acontece na igreja. Aleluia! Porque o espiritual, ele consegue discernir tudo muito bem, e ele consegue detectar o que é do espírito. Labracanda, ele é plantio nébria. Aleluia! Ele entende quem está no espírito e compreende as coisas do espírito. Por exemplo, tem gente que não entende. Por que os irmãos fazem uma gritaria dentro da igreja? Por que a irmã rodopeia? Se é pelo lado esquerdo não é de Deus, mas se for pelo lado direito é de Deus. E aí agora Deus tem lado para operar? Se a irmã grita meia louca assim, gritando umas línguas que não entende, isso, eu acho que isso aí é da macumba. Não pode ser. A irmã rodou assim, fez uma cara que parecia que estava dando golpe de Kung Fu, não entendi nada. A outra girou e de repente já caiu, não estou entendendo. Acho que estão dando até cerveja para a irmã. Carnal, não entende. Não consegue discernir, acha que tudo é macumba e feitiçaria, acha que o diabo tem mais poder que o Espírito Santo. Aleluia, a cobra de Moisés vai engolir a dos magos de Faraó nessa noite. O que é de Deus vai permanecer, o sobrenatural vai se manifestar, mesmo que o carnal não entende. Quem está comigo no Espírito está entendendo o que Deus está falando, e nós vamos dar lugar ao Espírito Santo. Lá baixando e comandai Camandará machandarai. Na lógica humana tu não vai entender, irmão. Quer ver uma coisa? Eu me recordo de um testemunho verídico e verdadeiro. Teve um irmãozinho da favela do Rio de Janeiro que se converteu. Isso é uma história que eu escutei anos atrás, verídica, que contaram lá na DIC 1. O irmão se converteu, em São Paulo. Ele se converteu numa favela, só que o irmão não sabia ler e nem escrever. O irmão só tinha que dar digital ali, porque o irmão não estudou. E ele era muito simples e passou a vida toda dele praticamente nas drogas. E o que aconteceu? Esse irmãozinho se converteu e Deus colocou numa igreja que ninguém quase glorificava. E aquele irmãozinho ficou no primeiro amor e ele só dava glória a Deus e aleluia toda hora. Glória a Deus, 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 glória, glória. Aí aleluia, aleluia, aleluia. Os irmãos se perturbavam com ele. E aí um dia Deus falou com o pastor e disse assim: sabe por que glorifica? Porque as tuas ovelhas não me glorificam. E aí eu coloquei esse doido dentro da igreja para dar glória a Deus por todo mundo. E ele não sabia ler a Bíblia, ele só sabia dar glória a Deus. E ele era amigo de um irmão que conhecia muito de Bíblia. E aí se uniu o útil com o agradável. Só que esse irmão carregava uma unção forte. E a história ali dos irmãos que eles contaram é que um dia esse irmão chegou nesse amigo dele que entendia muito de Bíblia e disse: fulano, pega teu carro, porque Deus falou comigo e mandou ir lá na rua principal em São Paulo, dar 3 glória a Deus perto de um prédio. Eu não sei o porquê disso, mas nós vamos lá. E isso era madrugada, lá pelas umas 3, quase 4 horas da madrugada. E eles foram, ninguém na rua, e o irmão que levou ele começou a se escandalizar. Uma hora dessa, esse doido vai lá não sei aonde, e agora, meu Deus do céu, nós arriscamos ser assaltados aqui. E foi, porque o irmão acreditava que Deus usava o varãozinho. E o que aconteceu? Chegando lá, ele achou que Deus ia mostrar uma visão e coisa do tipo. Aquele irmãozinho olhou para cima de um prédio de mais de 20 andares e disse: glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. E aí ele olhou para o colega dele e disse: bom, já fiz o que Deus mandou, vamos embora para casa. E o irmão: meu Deus,
Tu me acordou de madrugada só para vir aqui dar 3 glórias. Saiu dali indignado com o irmão e foram embora para casa. Passou-se uns dias e de repente lá na congregação desse irmãozinho que dava glória a Deus e aleluia, e desse outro que era amigo dele, apareceu uma pessoa e o pastor perguntou: tem alguém aqui que pode dar um testemunho? Apareceu uma jovem e disse: pastor, eu quero dar um testemunho. Aleluia. Eu estava em certo lugar, eu estava desviado da igreja, em cima do último andar, lá em cima no sótão, e eu pensei: Deus não me ama mais, eu pequei tanto que Deus não me perdoa mais, eu vou me atirar daqui, vou me matar, aleluia. Mas quando eu fui para me atirar, tinha um crente doido que deu 3 glórias a Deus, e no terceiro eu caí para trás e fui renovado em novas línguas e me reconciliei com Deus naquela noite. Vamos colocar de pé, igreja. Aleluia. Quem está entendendo que Deus precisa usar pessoas para abençoar outras pessoas? Quem está entendendo? Não deu para entrar em todo o esboço. Olha aqui, eu só vou falar algumas coisas aqui, ó. Abraão foi usado para abençoar a Ló. Sim ou não? Quem é que Deus chamou? Foi Ló ou foi Abraão? Foi Abraão. E o sobrinho foi de enxerido, de enfiado. Sabe aqueles bicudos que entram nas festas sem ser convidado? Foi o Ló, intrometido. Mas porque ele estava do lado do homem que era uma bênção, ele foi abençoado. E aí Deus usou Abraão para abençoar a Ló, o seu sobrinho. Isaac abençoou a Jacó. Deus usou a Isaac para abençoar a Jacó. José, perdoou seus irmãos e abençoou-os com alimento e provisão para não morrerem de fome, e a descendência de Abraão poder se multiplicar na terra do Egito. Moisés foi usado por Deus juntamente com seu irmão Arão para libertar da escravidão Israel, o povo de Abraão, os escolhidos de Deus. Aleluia. Depois veio Josué, o capitão, o qual fez o povo de Israel herdar a terra prometida. E assim vem vindo. Vamos ver isso. Samuel, o primeiro juiz de Israel e escolhido para manter a lâmpada do sacerdócio acesa. Além disso, o homem era profeta vidente, porque ele tinha muitas visões do futuro e das coisas, e acontecia. Foi usado para consagrar dois reis de Israel, Saul e Davi, filho de Jessé. E aqui eu paro. O profeta Samuel foi um voto de Ana, sim ou não? Porque ela queria ter um filho. Ela queria ter um filho, mas Deus queria dar um sacerdote, um juiz e um profeta. Ele recebeu 3 unções, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, porque Jesus recebeu 3 unções também. Aleluia. Jesus era rei, Jesus era profeta e Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Quem quer 3 unções vem para frente que nós vamos orar. É compromisso. Quem quer 3 unções vem para frente. Vocês são covardes, hein? Deus não pode contar com vocês, hein? Quem quer pelo menos uma unção, pelo menos um compromisso com Deus, vem para frente. Pelo menos um compromisso com Jesus. Pastor, eu quero ser tremendamente usado em visão. Vem, é a tua fé. Pastor, eu quero ser tremendamente usado em revelação profunda para saber o que está no coração das pessoas. Vem para frente. Pastor, eu quero ser usado na área da cura, na área da libertação. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Vocês vão nas aldeias e pregam o evangelho. O que ele mandou eles fazerem? Quem é que leu aqui comigo? O que Jesus mandou fazer? Pregar o evangelho e fazer o que mais? E o que mais? Curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Quem quer ser usado para ressuscitar morto? Quem quer ser usado para curar, para limpar os leprosos? Vocês estão entendendo, irmão, que Deus quer usar vasos?
Vocês estão entendendo que Deus quer usar pessoas para fazer o sobrenatural acontecer? Se vocês entendessem, vocês viriam todos para a frente. Você não entendeu? Deus está dizendo: a tua bênção depende que alguém ore por você. A tua cura depende de que Pedro venha se projetar à sua sombra e ser curado. A tua vitória está em Paulo ser usado e os lenços te curar. Está entendendo? Deus está dizendo: o teu vizinho depende da tua oração para não morrer. O teu vizinho depende da tua fé para sobreviver. Não entendeu? Aleluia. Paulo e Silas estavam na prisão, mas porque eles eram tomados pelo Espírito, o carcereiro não se matou e Deus salvou a casa do carcereiro. Deus me diz que tem profeta aqui rebelde. Tem profeta rebelde, só entrega a revelação depois que o camarada se dá mal no sofrimento, na prova. Ô profeta rebelde, Deus vai levantar outro em teu lugar. Tu está enterrando o teu dom, o teu talento. O Senhor Deus está dizendo: eu não te dou visões por acaso. Eu não te dou revelações por acaso. Essa tua mão não é só para comer, para tomar refri. Essa tua mão é para impor as mãos sobre os enfermos e dizer: enfermidade desaparece por causa da minha fé, em nome de Jesus. Tem gente aqui que Deus me revela que tu vai começar a orar por pessoas e pessoas vão começar a dizer: eu ganhei a causa na justiça. Glória. Outros aqui vão dizer: pastor, o senhor é Moisés, o senhor levantou o cajado, Deus baixou o decreto, ganhei a causa de 50 mil reais, ganhei a causa de 15, ganhei a causa de 10 mil, porque Deus está ouvindo Moisés com as mãos levantadas, e o Aderlânio é o Ur, e o Alex é o Arão, que vão levantar meus dois braços nessa congregação, e vão dizer: continua, Jefinho, orando por todo mundo, continua buscando, porque Deus quer usar Moisés para Josué vencer a batalha lá no Arjalon. Quem crê que muitos vão vencer a batalha por causa dos teus dois joelhinhos dobrados? Por causa dos teus dois joelhinhos dobrados, Lore, da tua Joanete, Deus já livrou muito da morte. Porque quando Abraão estava orando, Ló não morreu em Sodoma, e Deus mandou 2 anjos tirar, aleluia, Ló lá de Sodoma. E por causa da nossa oração, teu casamento não vai se destruir, a bomba gira não vai acabar com o teu marido nem com a tua mulher. O teu casamento vai ser blindado pelo sangue do Cordeiro. Jesus nesse lugar vai te dar sabedoria através da palavra, porque Deus vai usar o Aderlânio, vai me usar, vai usar os irmãos aqui para trazer uma resposta, uma sabedoria, algo que soluciona teu problema. Quem está crendo dá glória a Deus, aleluia. Eu sinto pelo Espírito que tem um ser de fogo caminhando em nosso meio, procurando alguém que está crendo nessa palavra, que está crendo no sobrenatural. Te levantou e canta labaçaia. E tem gente aqui que já vai começar a ter carta de resposta da parte de Deus. Ela bagaia, creia para depois enxergar, aleluia. Jacó teve uma visão de uma escada, aleluia, anjos descendo e anjos subindo. Aleluia, anjo só se movimenta quando o povo glorifica, quando o povo adora, mistura a língua estranha com bateção de palma. Pode muitos não entender a tua bateção de palma, o teu chutada na bicuda de Satanás, pode muitos não entender a tua língua estranha, pode muitos não entender a tua adoração, mas é isso aí que está te fortalecendo, é isso aí que está te dando vitória. E anjos vão descer aqui e subir, descer trazendo resposta e subir levando carta de pergunta para Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Quem sente de Deus pode orar. Hoje nós vamos fazer diferente. Quem sente de Deus e ministrar sobre as pessoas, vamos. Quem não está sentindo, quer buscar por si, busca por si, porque o Senhor Deus está procurando cântaros de boca aberta para colocar água do Espírito. Porque vai ter a mulher samaritana que vai parar no poço de Jacó, perto da tua casa, vai dizer: me dá dessa água, eu quero beber. E tu vai ter que ter água do Espírito, e tu vai ter que ter uma palavra de Deus lá baixando e canta lá baia. Senhor meu Deus e meu Pai, todo mundo orando, aprenda a orar conosco. Até os discípulos precisaram aprender com Jesus.
E nós estamos aqui, Adelano, como representantes de Jesus na terra. Somos embaixador do reino. Isto não é qualquer coisa, não. Aleluia, onde já se viu um povo que expulsa demônio, cura enfermo, é batizado com fogo. Isso aí é coisa do divino. Isso aí é coisa do Espírito. Aleluia, ninguém consegue explicar, Natário, como é que pode um rapaz que era incorporado, que aparecia de um lado para o outro, e agora está dentro da igreja, cheio do Espírito. Quem está na carne não entende. Como entender? Alguém que estava no crack e de repente larga tudo. É porque Deus usa as pessoas para libertar os cativos. Deus usa pessoas. Vai orando. Senhor meu Deus, meu Pai, você só é crente porque alguém um dia pregou para você. Você só está aqui adorando a Deus e sentindo esse Espírito Santo maravilhoso porque alguém um dia parou e disse: Jesus te ama, Jesus te liberta, Jesus te transforma. E quando tu experimentou o Espírito, tu diz: que coisa tremenda, que coisa boa. Mas o diabo é sujo, e com o passar do tempo tu foi caindo em tentação e foi enfraquecendo, e agora tu está em cativeiro espiritual. Mas Deus te ama tanto que está dizendo: tu não vai permanecer eternamente nesse cativeiro. Eu sei que tu pecou, mas o meu sangue te purifica. Eu sou teu advogado. Eu sou aquele que trago de volta a minha glória. A glória da última casa será maior do que a primeira. Deus tem poder para restaurar o templo do Espírito. Deus tem poder para purificar o templo do Espírito. Deus tem poder e autoridade. Oracalamachanda. Tem gente aqui que o Espírito Santo está convidando para carregar a arca nos ombros. Compromisso com a santidade, compromisso com oração, compromisso com a presença. Orabachandaraia. Quem carrega a arca da presença com santidade, o Jordão se abre. Orabacandarabachandaraia. Os midianitas são vencidos. A casa de Obed-edom é próspera. Eita! Quem carrega a arca da aliança com responsabilidade, a presença, carta de resposta vem da parte de Deus. Jacó é transformado no val de Jaboque. Urabacalabadachandarai. Oriandalabadarga. Eu já vejo na revelação correntes malignas sendo quebradas pelo martelo que esmiuça a penha, que é a palavra com fé. Oracalamachurimicanda. Eu já vou começar a liberar decretos aqui. O teu casamento não vai cair. Dá glória a Deus e fala língua. A cura vai chegar, creio e não duvide. Se 2 ou 3 concordar, Deus vai dizer amém no céu. Eu concordo, Natário concorda, meu segundo encarregado concorda, já é o suficiente. O Luciano concorda também, ali já é o suficiente. Pássaro só voa com 2 asas. A minha fé e a tua fé, as asas vai levantar voo. O milagre vai acontecer. O Satanás já está sendo amarrado, os demônios já estão sendo repreendidos, e o espírito da soberba está sendo anulado de dentro do teu casamento. Em nome de Jesus, a lepra do adultério está saindo. Em nome de Jesus, a lepra da fornicação está saindo. Em nome de Jesus, Zaqueu que está soberbo está saindo da árvore da razão. Rabachandaraia, Rabador que nem plifou me canta lapasterga. E quem chegou morto aqui espiritualmente, sem esperança, sem expectativa, sem fé para nada, como Agar no deserto, só enxergando o choro da criança, eu profetizo que Agar vai ver o poço de água.
Pastor, por que o senhor fala essas línguas que eu não entendo? É porque eu sou batizado com o Espírito Santo, é que eu recebi a promessa, porque a Bíblia diz: é aquele que crê em meu nome falarão novas línguas. Novas línguas é uma língua que tu nunca falou. Recebe agora, recebe agora. E você que já entende o mistério, mergulha nesse rio e aprenda a nadar no mistério de Jeová. Tá forte a presença aqui. A presença, ela não se manifesta por acaso. Quando Jesus entrou em Jericó, Bartimeu enxergou. Quando Jesus entrou no mar da Galileia, o temporal se acalmou. Quando a presença de Deus vem, algo tem propósito. É para renovar, é para fortalecer, é para interpretar, é para fazer algo. Tamara, tu saiu daquela vida porque Deus é real. E Ele quer te usar, Tamara, para alcançar almas, para ser tremendamente cheia do Espírito e dar água para a mulher samaritana. Eita, começou a me dar calor aqui. O rabacanda lamachuri me canta. Há uma unção sendo liberada sobre a tua cabeça, Claudia. A unção está tão forte aqui que está quebrando a canga de Satanás. Pessoas que estavam oprimidas estão sendo libertas agora. Pessoas que estavam com uma canga de opressão, uma canga de queixação, uma canga de lamentação, uma canga de não consigo, não dá. Essa canga vai ser quebrada hoje, porque eu estou levantando o cajado da fé. Eu estou levantando o cajado de Moisés. Eu estou levantando a Bíblia nesse lugar e dizendo que a Bíblia é real. Há um jugo que vai ser quebrado agora. Há uma barreira que está sendo quebrada agora. Há um bloqueio que está sendo desbloqueado agora. Vai, vai, vai. Ô minha irmã, língua estranha não é para bonito. Vai lá, te renova. Vai. Jesus te batizou para quê? Para ficar calado na igreja? Não. Ora em português, mas ora em mistério. Orabacalamashure me cantarai. Tem gente que tem vergonha de falar língua estranha perto do colega de trabalho. Não, meu irmão. Você está mais certo que ele. Ele bebe cachaça e até se rebola no baile. Você tem poder de Deus. Você tem língua de Deus. Você tem mistério de Jeová. Eita. Urabacandaramachuri me cantarai. Tem gente que se envergonha de dar glória a Deus. Não. Não se envergonhe de carregar uma Bíblia. Não se envergonhe de andar de saia. Vergonhoso é mentir, é roubar, é se prostituir, é fazer o diabo a quatro, alabracandarai. Agora, adorar a Deus, abrir igreja, ser uma pessoa de bom testemunho, isto aí é glória e honra. Aleluia. Eu prefiro me embriagar do Espírito aqui, bailar e dançar, orabacandaraia, do que pular na roda do funk, do que sambar no carnaval e pegar AIDS lá baixando e coma na manahai. Urabacanda lá baixando, arabacanda lá barraia. Recebo toque. Tem gente que pegou a revelação dessa palavra e a tua mão já está pegando fogo e tu já está impondo a mão. E é isso que Jesus quer. Atitude, atitude, movimento. A casa Deus vai edificar, mas construir é para nós. Começa a usar essa língua para falar em línguas. Começa a materializar o teu milagre. Tira da mente e materializa no visível. Vai dizendo: Deus, eu materializo agora. Por fé eu já estou enxergando o meu carro.
porque eu vou fazer a obra em tudo que é lugar. Por fé, essa contenda vai parar dentro da minha casa, porque nós somos 2 vasos, e eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ter uma autoridade, eu ainda vou aconselhar famílias. Recalabachuri me canta lá. Plahaime ne plo pla plauté. Eu estou dizendo, isso aqui é loucura para quem não crê. Para nós é o poder de Deus. Os mais certos da cabeça é nós, porque nós não precisamos encher a cara, fazer o número 4 para fazer bonito para os outros. Não, é só nós se encher do Espírito, é só nós entrar nas profundezas e dizer: Deus, vai tomando mesmo, eu vou dar lugar mesmo, eu vou adorar Jesus mesmo. Oh glória. Eita. Eu estou enxergando na revelação uma mulher que, mesmo tu não estando na comunhão, Deus está te usando para abençoar pessoas, para pessoas virem nesse lugar. Tu é Cornélio, Deus está aceitando as tuas esmolas, as tuas ofertas, mas ainda tu precisa de uma transformação, e o anjo do Senhor está indo ao teu encontro. Lavaganda leplante nébria. Recalabassuri me candaraia. E tem gente aqui como Saulo, valentão e valentona. Qualquer pé de galinha dá uma sopa, mas Deus vai transformar essa coragem em ousadia para orar, para pregar, para falar da verdade e viver uma vida reta com Deus. Uragalamachuri me candalabarraia. Eita, mistério de Jeová, vai dando liberdade aí. Urabacantarabachuri me candalabaxandarabacanda leplante népia. Quem está na live recebe dunamis. Quem está na live recebe poder. Quem está na live recebe milagre. Quem está na live recebe o toque do Espírito Santo. Se você está afastado, volta para Jesus. Ah, porque na casa do Pai tem pão e tem peixe. Agora nós vamos orar pelas cartas. Quem fez a carta ou colocou um caderno no teu pedido, fica com a mão levantada, porque eu vou pedir para Deus mandar a resposta. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, manda a resposta sobre aqueles que estão com a mão levantada, acreditando que os anjos estão anotando no memorial de Deus, na planilha dourada, Pai. Deus tremendo faz a obra, Pai. Venha mandar anjo descer e subir, descer trazendo resposta e subir levando as cartas. Deus tremendo, em nome de Jesus, responda a carta da tua filha, responda a carta do teu filho. Venha responder esta oração. Aleluia. Na área da libertação, liberta. Na área da causa da justiça, de ganha. Na área da cura, cura. Na área da conversão, converte. Na área da reconciliação, traz de volta aquele que se afastou. Faz a obra, ó Deus eterno. Vem abrir a porta, prospera teu povo. Da vitória, resolve essa situação, Deus. E que ele possa ter a resposta. E depois de ter a resposta da carta, que ele possa permanecer neste lugar dando glória a Deus e sendo útil, porque o Senhor quer usar pessoas para abençoar vidas. Eita, olha só o mistério de Deus aqui. Ele está me dizendo: meu servo, agora Lapagaia, eu quero que tu oriente os meus agora. Aquele que está sentindo o Espírito Santo verdadeiramente, você vai escolher alguém. Sim, você vai escolher alguém, porque a mensagem hoje foi: Deus precisa usar pessoas, porque pessoas entendem pessoas. Rabacana, tu vai escolher alguém. Se você quiser abraçar, abraça. Se você quiser só impor as mãos, porque é do sexo oposto, impõe a mão na cabeça. Urabacanda lamachandarai, porque a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem. Aleluia. As famílias da terra só são abençoadas por causa de Abraão. E por causa de você, essa pessoa vai ser abençoada.
E você vai orar por esta pessoa com fé. Orabacandaraia. E vai desejar sobre ela tudo de bom. E tudo que a família dela, quem sabe Deus vai te dirigir o que ela precisa. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Deus. E como Moisés, eu levanto a minha mão aqui, ó Pai. Rabacandaramahaya por todos aqui, ó Pai. Aleluia, você tem que escolher alguém. Você que está sentindo o Espírito Santo, escolhe alguém e ora por esta pessoa e abençoa esta pessoa agora. Deus, em nome de Jesus, quem está na live, bota as mãozinhas assim por fé. A caricatura, o símbolo aí por fé. Orabacandaramachandarai. Deus, em nome de Jesus, vai abençoando, Pai. Vai tocando, vai repreendendo a canseira, vai repreendendo a contenda, vai repreendendo a discussão, vai repreendendo a inquietação, vai repreendendo a mágoa, vai repreendendo o mau pensamento, vai repreendendo o demônio que prega no ouvido, vai repreendendo as trevas, vai repreendendo o mal olhado, vai repreendendo, ó Pai, a inveja, vai repreendendo o câncer, vai queimando o tumor, vai queimando a hérnia. Eu estou vendo na revelação Deus curar uma mulher agora. Surianda lapaia, calabachúria, toca na tua serva, Pai, ela escolhi. Ela não pode morrer agora, porque tem alguém da família dela que precisa ser salva pelas orações dela. Tem uma mulher aqui que ia dar um problema nela, uma enfermidade ia atacar a circulação sanguínea dela. Ela ia parar no hospital, mas Deus está te livrando, alabracandaraia, de ficar no hospital. Epa calabachúria, porque Deus quer te usar na oração, mulher. Tu era uma mulher de oração e agora tu está fraca na oração. E Deus está dizendo: volta, Adão, no lugar onde eu te coloquei, aonde tu está, Adão. Toda tardinha eu falava contigo no jardim da intimidade. Eu quero voltar a te usar na oração. Urabacandarai. As tuas orações só tem sido: Deus, me dá da tua graça, da tua graça. A graça já está na tua vida, tu precisa interceder, mas a opressão tem oprimido a tua cabeça e você está travada. Tu não é assim. Deus está dizendo: creia, a canga vai ser quebrada. E canta a basúria. Tem uma unção forte, Alex, descendo sobre essa mulher que tu está impondo a mão. Há uma unção de renovação mental e emocional na vida desta mulher. O Senhor Deus está descendo com unção de cura na alma. Deus está me dizendo que esta mulher, eu não conheço ela, mas Deus me diz que ela ora por alguém. E Deus me diz que Deus abriu essa igreja para trabalhar nesse alguém. E Deus já está dando carta de resposta para ela aqui. Tem alguém que está nesse culto que é parente dela, alabracandeplomanaya, e ela orou já faz tempo para essa pessoa. Que mistério. Urabacanda labachuri bicanda labarrassuri bicanda labarrai. Deus atende aqui no Brasil, lá no Japão, no interior, em qualquer cidade. Calabassuri bicanda labarrai. Recebe o toque de Deus. Recebe o toque de Deus. Eita, quem crê que já está abençoado? Pá, quando tu disse amém, Silvana. Amém, Jesus. Tu levantou a mão assim. Deus me revelou que tu tocou na orla do manto dele. E quem toca na orla do manto com fé, sai virtude de Jesus para dar vitória. Que tremendo. Receba a tua resposta. Xarabacanda na planta, nepre. Vamos despedir o culto? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Crimina planto cadabada. Ô Tamara, não te intimida de vir nos cultos aqui.